O Senhor é bom em todo o tempo e o novo de Deus, né, vai a cada dia nos fazendo novas criaturas. Oi, meu irmão? Inclina um pouquinho. E assim, né, todos os dias o Senhor vai nos renovando a nossa força, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E nessa noite é com alegria que a gente vem falando a palavra do Senhor. Não é fácil a gente falar da palavra do Senhor, porque é um compromisso muito sério. Você falar do amor de Deus, tanto que Ele nos ama, né? E a gente viver isso e poder pregar a palavra dele. Isso não é um compromisso só dos pregadores, mas também de cada um de nós como servos que somos, né? Podemos viver todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na rua. As pessoas estão a todo tempo a observar as nossas atitudes, a nossa vida, e muitas vezes a gente tenta passar para a sociedade ou na igreja mesmo aquilo que nós somos, e muitas vezes em casa nós não somos aquilo que tentamos passar, né? E grande é o compromisso nosso diante do Senhor, porque nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. E como nós estamos no mês, né, de falar de família, e eu vim pedindo a Deus desde o dia em que o pastor colocou a escala para que nós pudéssemos estar nesse mês ministrando a palavra, e eu pedi a Deus que pudesse me dar uma palavra, e a princípio família, né, porque a gente vai falar de família, e Deus colocou no meu coração de falar sobre filhos. E na semana passada, quando o pastor Marco Antônio pregou, ele falou em Gênesis, né, falando sobre Abraão e Sara, o início, né, da família, onde Deus fez uma promessa sobre a vida de Abraão, sobre a casa de Abraão, em que nós até hoje recebemos essa promessa, né? E Abraão e Sara sonhavam com um filho, né, que era a promessa do Senhor na vida deles, era o filho. E depois vem Raquel, né, também uma mulher que tinha sonho de ter filhos, e ela chegou a dizer: Senhor, dai-me filhos, senão morrerei. Então a família é completa quando casal, porque a instituição, quando Deus formou, eu estava lendo lá em Gênesis, quando Deus forma o homem e a mulher, e Ele institui ali a primeira família, e Ele disse: crescei e multiplicai, e enchei toda a terra. Então é a promessa do Senhor, a primeira ordem que o Senhor dá àquela primeira família é ter filhos, é encher a terra, é multiplicar, né? E aí a história vai se repetindo, né, através da vida dos filhos de Abraão, até chegarmos a nós, a minha casa, os meus filhos, o meu esposo, né, onde Deus colocou para que eu pudesse formar a minha família. E aqueles que não são ainda pais, mas são filhos, né, e ainda se não são, mas pretendem ser um dia, né, e o compromisso que nós temos diante do Senhor de educar os nossos filhos é muito sério, porque não é fácil a gente ter filhos e colocarmos. É simples às vezes a gente ter filho. Ter filho é fácil, mas educar dá trabalho, né? E nem sempre nós estamos dispostos a ter um tanto de trabalho, a dedicar nosso tempo, a tirar nosso tempo para poder sentar e ouvir. Às vezes a gente está na televisão vendo uma reportagem ou alguma coisa que me interessa, e o filho vem, porque isso acontece comigo, irmãos. Eu acredito que acontece com todo mundo que tem filho. Você está vendo alguma coisa e ele vem até com compromisso de escola e fala: mãe, me ajuda aqui que eu estou com exercício. Calma que depois eu vou, daqui a pouquinho eu vejo, eu estou vendo alguma coisa importante. E daqui a pouco aquele interesse da criança passa e a gente também esquece. E quando vai ver, nosso filho ficou com alguma dificuldade na escola, porque naquele momento em que ele despertou a vontade de fazer o compromisso, eu não tinha disposição, porque eu estava ocupada, né? Então, e assim vai formando a família, né? E eu quero falar um pouquinho
a Bíblia e a educação dos filhos. O que a Bíblia fala para nós quanto à criação dos nossos filhos? Eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia. A Gisele pode projetar no livro de Deuteronômio 6, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Capítulo 6, do 1 ao 9. Eu vou pedir para esperar, né, Gisele? Porque aí todo mundo lê o mesmo, não tem? Tá sem? Porque a gente faz uma leitura só, né? É comum hoje, irmãos, antes da gente fazer a leitura, antes que a Gisele coloque ali, é muito comum hoje a gente ver pais desorientados quanto à educação dos seus filhos. Porque a maioria se vê perdida diante de uma filosofia que propõe para nós, como pais, a educação aberta. E como propor uma educação aberta para os nossos filhos se a gente entende que a gente precisa educar eles para uma sociedade que está difícil de viver? Como educar filhos de maneira que não sejam reprimidos e, no entanto, sem deixá-los de correção? É complicado, porque os dias de hoje a gente vê uma sociedade que fala, não pode bater, né? Não pode, você não pode. O bater a gente vai conversar um pouco mais para frente, né? Porque aqui em Provérbios vai falar, mas é difícil. A gente se vê um pouco perdido enquanto a educar filhos nessa geração. Vamos ler. Esta é a lei. Vamos ler todos juntos, né? Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Nós vamos nos ater mais no versículo, a partir do versículo 5 ao 9, onde fala da gente ensinar a criança. Porque antes nós vimos que tem a promessa, como eu falei lá em Abraão, Deus fez uma promessa, né? Que nós seríamos, que o povo de Deus seria numeroso. E ali Deus está prometendo uma terra que emana leite e mel. E essa promessa que foi feita lá, a terra que eles iam conquistar, continua nas nossas vidas de hoje. Que o Senhor, Ele continua nos fazendo promessa, que vai nos colocar numa terra que emana leite e mel, ainda, né? Ainda nesse tempo aqui, nessa vida aqui, mas também na vida que nós iremos encontrar com o Senhor na eternidade, porque lá também, né, nós encontraremos uma vida com o Senhor, que é a promessa dele. Mas nós vamos nos ater mais no versículo do 5 ao 9. Né, que é amar ao Senhor e buscar a Ele como ensinar os nossos filhos. E aí eu quero dizer o seguinte, não existe uma fórmula mágica para a gente educar os filhos. Mas a Bíblia, ela dá a gente em situações o padrão equilibrado, como a gente deve criar os nossos filhos. E eu separei 3 tópicos. E o primeiro é educando através do exemplo.
Quando a Bíblia nos convida a sermos bons cristãos, ele estampa diante de nós um grande exemplo de vida de Jesus. Jesus foi um grande exemplo para nós. Né? Nós cristãos, nós oramos no nome do Senhor, nós congregamos no nome do Senhor, né? Nós falamos aquilo que o Senhor Jesus fez, né? Das promessas que Ele fez, das dádivas que Ele fez, das maravilhas que Ele fez. Então nós vivemos e nos movemos, né, diante do Senhor. E é Ele que é o nosso exemplo. E ele diz aqui que é o seguinte, a formação, o caráter nosso está formado, né, diante do Senhor Jesus. Os discípulos que caminhavam com Jesus, eles aprenderam isso. Tanto que quando eles estavam lá em Atos 11:26, diz assim: tendo encontrado, levou a Antioquia. Passaram o ano inteiro trabalhando junto naquela igreja, instruiu uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Como nós estamos sendo chamados? Como as pessoas têm visto em nós? Então, assim, exemplo, os nossos filhos vão querer ver em nós. Porque quando eu disse no início, quando eu passo para a sociedade, para as pessoas no meu trabalho, na igreja, que eu sou uma pessoa, mas dentro da minha casa eu não sou exemplo para o meu filho, vai ser difícil. Porque eu venho na igreja, eu oro em casa, eu leio a Bíblia. Se o meu filho me acompanha, me vendo fazer isso, ele vai começar a fazer também. Porque ele vai começar a temer ao Deus que eu sirvo através daquilo que eu faço, através do exemplo que eu vivo. Mas se o meu filho não me vê orando, não me vê lendo a Bíblia, ele me vê vindo à igreja, mas eu não tenho exemplo dentro da minha casa de cristão, ele não vai querer servir ao Deus que eu sirvo da forma que eu penso que ele vai ter que ser. Porque às vezes, irmãos, a gente está querendo que nossos filhos, a gente acha que nossos filhos vão aprender quando a gente traz eles à igreja, e eles não vão aprender porque o compromisso de educar nossos filhos no ensino religioso não está com o pastor, não está com o líder do ministério, mas está com cada um de nós que somos pais. A responsabilidade é minha, é sua, de educar nossos filhos diante do Senhor. Esse é o compromisso nosso diante de Deus. Não está com a igreja. A igreja é uma parte que o Senhor instituiu para que pudesse ensinar o povo, para que o povo pudesse estar junto, caminhando junto, fortalecendo um ao outro, mas o compromisso de ser exemplo para minha casa, para meus filhos, sou eu. É eu e meu marido. E assim é cada um de nós. E aí eu digo assim, que muitos casais hoje estão frustrados na educação dos seus filhos por causa das próprias incoerências. Eu falo para o meu filho assim: não bebe Coca-Cola, porque Coca-Cola faz mal. Aí eu vou bebo Coca-Cola. Ele vai olhar o livro da Coca-Cola e vai falar o quê? Não sei, ele falou que para mim não serve, mas para ela serve, e a criança cria uma confusão na cabeça da criança. Como que eu vou fazer com a cabecinha dela? Né? Eu ouvi um pastor falando, e eu vou repetir a fala dele, ele diz o seguinte, que uma criança, por que ela aprende a mentir? Uma criança de 2, 3 anos, ela aprende a mentir. Alguém ensinou ela a mentir? Ainda não. Mas ele falou o seguinte, colocou um bolo de chocolate em cima da mesa. A criança passou ali, foi lá com o dedo, pegou o bolo. Aí a mãe chega e pergunta, quem furou o bolo aqui? Ele vai falar, com a boca toda suja. Não fui eu. Ninguém falou para ele que ele não era, que era para ele mentir. Mas isso já está em nós. Já está em nós. Então assim, nós como pais, a responsabilidade de sermos exemplos para os nossos filhos é grande diante do Senhor. E a família, os pais, como eu disse, os casais, estão se frustrando diante de tal situação. Porque às vezes a gente fala e não faz. É aquele ditado, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Fica complicado, né? A falta de exemplo e ensinamento faz com que os pais percam a autoridade sobre os seus filhos e muitas vezes provoca a ira. E aí lá em Efésios 4, diz assim, pais, não irritem seus filhos, antes
crie segundo a instrução do conselho do Senhor. Muitas vezes nós irritamos nossos filhos. A Bíblia diz, antes dessa ordem aqui, ele diz: filhos, honre o seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam prolongados. É promessa do Senhor. Filhos obedientes têm vida longa. A gente vê hoje muitos filhos perdendo suas vidas, ainda na juventude, ainda na adolescência, porque são rebeldes, porque são desobedientes aos pais. Mas em seguida ele diz: pais, não irriteis vossos filhos, porque muitas vezes a gente irrita nossos filhos, porque a criança, eu vou falar que Deus cuida de mim. Essa palavra não veio só para vocês não, porque antes de eu trazer para vocês, meus irmãos, pode ter certeza que Deus trabalhou no meu coração. Trabalhou antes. Hoje mesmo, saindo de casa com a Mila, ontem eu cheguei em casa, ela tinha um trabalho de geografia para fazer. O Bitamão preparou tudo. Antes eu pedi para ele comprar o material que ela tinha me pedido, eu não tive tempo de comprar, e ele foi e comprou, e eu voltei para o trabalho, deixei tudo pronto para ela fazer. Chego em casa à noite, o trabalho não estava pronto. Eu tive que pegar, e eu viria ontem na reunião de casais. Falei, eu tenho que decidir agora, ou eu vou na reunião de casal, ou eu vou fazer o trabalho com a geografia que era para hoje. Eu vou ter que ficar, porque não posso deixar ela amanhã chegar na escola e ficar com nota, né? Sem nota. Fizemos o trabalho. Hoje de manhã, acorda cedo, né? Estuda de manhã cedo, arruma tudo, deixou a mochila toda pronta. Tudo pronto hoje. Ontem, para hoje, né? Quando chega na escola, que eu deixo ela na porta da escola, eu vi que estava faltando alguma coisa. Do portão eu falei: Mila, trabalho de geografia. Esqueci. Falei: vai ficar sem o trabalho, vai ficar sem. A gente sai revoltado naquela hora, né? E aí eu fui pro trabalho. Eu falei: não vou pro trabalho, vou em casa buscar o trabalho dela. Fui em casa, busquei, fui na escola e entreguei. O que eu estou dizendo com isso? Porque às vezes a gente irrita mesmo. E às vezes assim, Deus trabalha em nós, porque a gente quer colocar, a criança quer colocar, a menina quer botar um short. Você quer falar, bota o vestido. Não, mas eu quero um short, bota o vestido. Aí você começa a irritar. Aí a criança começa a ficar com raiva daquilo. E eu sou assim, irmão, porque eu não estou falando de você, não, estou falando de mim. Porque eu às vezes sou assim, às vezes você quer que a criança coloque aquilo, mas ela não quer. Você irrita a menina. Aí irrita o menino com a roupa que ele não quer, né? Mas é coisa nossa. Às vezes a gente quer botar a criança mais arrumadinha, mais bonitinha, mas a gente começa a irritar desde daquele negócio de uma roupa pequena, de uma coisa pequena. E aí quando vira grande, a gente já está mais que treinado, mais que doutorado naquilo, né? Mas enfim, então as nossas atitudes diante dos nossos filhos, eles vão dizer muito mais do que as palavras que eu falo. Somente, irmãos, pais que estiverem norteados na palavra do Senhor, vai poder ajudar os seus filhos a serem conduzidos. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, podemos ter a base sólida. Amém. E permitir a educação exemplar, influenciando a conduta de nossos filhos. Em segundo, educando com disciplina. Primeiro eu falei educando com exemplo, né? Eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. E agora educando com disciplina. Aí entra, às vezes, a discórdia que existe, né? Hoje, que a gente fala com a sociedade de a vara, corrigir a criança com a vara. Hoje, diz o quê? A gente bater na criança, a gente tem que responder, né? O conselho tutelar. Tem criança pequena que quando seu pai fala, vai bater, ele fala: eu vou denunciar para o conselho. Já logo fala que pequenininho, não sabe nem falar direito, mas já fala que vai denunciar para o conselho, né? E aí vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre educar a criança com disciplina. E ela diz: numa sociedade tão liberal e permissiva como a nossa, a palavra disciplina não soa tão bem. Afinal de contas, segundo o que se prega hoje fora da igreja, todos são livres para fazer o que desejam. E ninguém pode impor limite à liberdade alheia, ainda que isso significa libertinagem. Aí eu fui. Libertinagem. A gente às vezes fala, mas eu fui lá olhar melhor. O que está falando sobre libertinagem? O que é a palavra libertinagem? Ele diz assim: mau uso da liberdade
de um indivíduo à extrapolação da liberdade. A libertinagem leva a uma falta de respeito pelo próximo e a falta de dignidade do bom caráter. Então, assim, às vezes, quando a sociedade fala que a criança pode ser o que ela quiser ser, a liberdade, às vezes a gente não sabendo educar, essa liberdade vai virar libertinagem. Nem ele próprio vai conseguir se respeitar. Ele não vai respeitar ninguém, nem ele próprio. E aí ele, mais adiante, fala, tal conceito atingido em cheio, esse conceito de liberdade, né, tem atingido em cheio os nossos lares. Por um lado, os pais que têm medo de insistir com seus filhos, por outro lado, os filhos que desconhecem os limites. Essa maneira de educar, no entanto, tem feito psicólogos e orientadores refletirem, baseando nos resultados obtidos. Se a gente olhar hoje os nossos filhos, né, eu falo nossos filhos, no geral, na sociedade, a gente vê muitas famílias com filhos doentes. Muito difícil. Filhos que não respeitam ninguém, meu irmão. Ninguém. E filho que não obedece, que não respeita, que não honra pai e mãe, não honra e não respeita nenhuma autoridade. Nós, na nossa casa, somos a imagem de Cristo para os nossos filhos. Se ele não respeita e não honra o pai e a mãe, também não vai honrar o Senhor. E não vai honrar nenhum professor, não vai honrar nenhuma autoridade fora de casa. Em alguns deles, reconhece que a disciplina, quando eu digo alguns deles, hoje os psicólogos, né, até minha amiga Lina Zinelli, que é psicóloga, quando a gente vai falar de psicologia, a gente tem que preocupar um pouquinho, né, porque o psicólogo pensa, mas assim, a gente norteia com a palavra que ensina a gente a educar o menino. A gente não está falando de ser agressivo, a gente está falando de disciplina, não está falando de agressividade. A agressividade é outra situação, a gente está falando de disciplina. Mas os psicólogos e os outros pedagogos e outras pessoas têm parado para pensar por quê. Hoje a gente tiraram a Bíblia da escola, tiraram a vara da mão dos pais e as cadeias estão assim. Hoje as cadeias, a Bíblia não pode entrar na escola, mas ela pode entrar na cadeia. E aí eu li uma frase que diz o seguinte: é mais fácil construir crianças do que remendar homens. Então o que é melhor? Eu construir o meu filho ou eu remendar meu filho depois de adulto? O que é melhor? Né? A gente dá trabalho? Dá trabalho. Mas o trabalho, o Senhor não disse para nós que seria fácil. Nada é fácil. Nada foi fácil. E nada vai ser fácil. Né? Então, assim, o que a Bíblia nos ensina sobre disciplina de filhos? Disciplina significa treinamento. Para agir de acordo com as regras estabelecidas, os filhos precisam aprender que todos os segmentos exigem regras, normas, horários que devem ser cumpridos. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para levantar, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para estudar, para ir à escola, para ir no trabalho. Então, os nossos filhos têm que aprender que nós temos regras, que a sociedade é norteada por regras, né? Eu não posso fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. Tudo tem o seu tempo, tem o seu dia, tem a sua hora, tem quando. Se ainda é criança e não pode vestir um certo tipo de roupa, a gente, às vezes, a mãe vai lá e coloca uma roupa numa criança pequena que não é a hora de vestir uma roupa daquela. Vai chegar o dia de botar um batom, de botar uma unha, né? Mas ainda não é a hora. Então, tudo tem seu tempo. O filho sai de casa quando está já na adolescência, sai de casa e não tem hora para voltar para casa. Aí o pai pergunta para o pai e para a mãe para onde está o filho, e o pai e a mãe não sabem onde está o filho. Eu não sei, assim, nós que estamos aqui na igreja, a gente procura, né, levar nosso filho na escola, buscar nosso filho na escola, levar, se tem uma festinha, na casa de um aniversário de alguém, a gente leva, porque hoje os aniversários são mais assim, né, os nossos filhos, nós não somos, muitas vezes não somos convidados, os nossos filhos sim,
aniversário da escola, do amiguinho do colégio, amiguinho, né? Que convida o nosso filho, você faz o quê? Você vai lá, leva a criança, entrega a criança, depois você volta, pega a criança, né? Mas tudo tem hora. Aí a criança cresce e começa a querer sair sozinho numa festa. Não tem hora para voltar? Vai. Então eu vi o pastor Aécio falando aqui que Raquel falou, pai, eu queria que você fosse pai de um menino agora, porque eu queria ver o que você ia arrumar com o horário. Ele falou, eu ia criar igual vocês, 11 horas ia ter que estar em casa, né? Porque tem que ter regras, né? Senão os filhos nossos vão crescer como? Sem regras. Não tem como não ter regras. Tem que ter normas, tem que ter disciplina dentro da casa. Tem tudo. Se você for para a sociedade vai te impor regras. Se você não tem respeito em casa, não tem regras em casa, você vai respeitar lá fora vai sofrer. Vai ser preso, vai ser, né? Porque não vai conseguir viver no meio da sociedade se ele não aprendeu em casa a respeitar as pessoas, a ter o seu lugar, né? E em Provérbio 22:15, ele diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Ou seja, a criança, como eu disse que a criança aprende a mentir sozinha, nós já nascemos com a insensatez no coração. A criança já nasce com a insensatez no coração. E aí Provérbios ele diz o quê? Que a vara da disciplina tira da criança a insensatez, tira dela essa coisa dela achar que ela pode fazer tudo que ela quer, que, né, a desobediência. A vara ensina o menino. Disciplina significa correção. Lá em Apocalipse 3:19 mostra o relacionamento de Jesus com uma igreja rebelde. E ele diz assim: repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O pai e a mãe só corrigem o filho porque ele ama. Porque o pai e a mãe que não corrigem o filho porque ele não ama. Porque aqui Jesus está dizendo para a igreja, ó, a igreja era rebelde. Eu disciplino aquele que eu amo. Então assim, arrependa-se. Se o filho está fazendo uma coisa errada, disciplina o seu filho. Porque você ama ele. Se você não disciplinar, é porque você não ama seu filho. É? E isso a gente aprende com o nosso Senhor. Não é palavra que a gente inventa, mas é Jesus nos ensinando, né? E a disciplina significa imposição de limites. Em Provérbios 25:28, ele diz: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Qualquer liberdade sem limite é prejudicial. É preciso que se estabeleça limites e que sejam reconhecidos por todos. Então, assim, a gente tem limite. Casa tem limite. Tudo que a gente faz tem limite. Aí, porque aqui está dizendo, uma cidade, na época, cidade que vivia em guerra, que não tinha muro, qualquer um podia entrar e fazer tudo o que quisesse, matar, roubar, e levar, estaquear, porque não tinha limites. Então, tinha muros. A nossa casa tem que ter muro. Tem que ter limite. A gente tem que colocar os nossos filhos até onde eles podem ir, até onde eles não podem ir. Se eu tiro os limites da minha casa, vai virar uma desordem, né? Disciplina tem resultado positivo. A correta e firme disciplina trará sabedoria aos filhos e descanso aos pais, e livrará do inferno. Às vezes a gente não quer bater, irmãos. Às vezes a gente não quer, não é bater, eu falo, porque lá em casa é assim, você fala, não faz isso porque senão eu vou ter que te dar castigo. Não, você fala 300.000 vezes, não faz, porque senão eu vou te dar umas chineladas. Vou te dar uma chinelada. O dia que continua fazendo agora, eu tenho que dar uma chinelada, porque eu já avisei, não sei quantas vezes eu tenho que dar uma chinelada. Mas quando você for dar uma chinelada, fala por que você está apanhando. Ó, estou te disciplinando porque você sabia que não podia. E não é bater para espancar que a gente está falando, não, irmãos. É disciplina mesmo, sabe? Não sei se é uma varadinha, se é uma palmada, não sei. Cada um sabe. Não é você... Porque também a gente também tem a mão muito mais pesada do que, né? A criança não é para machucar a criança. Mas a gente está falando de disciplinar a criança, aprender se é o castigo, se é colocar ela sentada sem alguma outra coisa, retirar alguma coisa dela, né? Tem que ser, faça aquilo que tem que fazer, porque você ama a sua criança, porque você quer disciplinar e quer livrar ela do inferno.
Ele diz assim, em Provérbios 29, 15 ao 17: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e vergonha sua mãe. Discipline o seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então, vale a pena parar para educar os nossos filhos, para ouvir os nossos filhos, vale a pena, irmãos, você gastar seu tempo com seu filho. Sabe, é você sair, é você falar com ele do amor de Deus, é você mostrar para ele que Deus faz todas as coisas na nossa vida, é você ensinar a ele o caminho que ele deve andar. Sabe, é você ir à escola. É importante para o seu filho que você vá na escola, na reunião de pai, numa apresentação. É importante para a criança, né? Porque quando ele chegar maior, ele vai saber que naquele dia o pai separou, a mãe separou para ir lá, especialmente por causa dele. Criança gosta de se sentir importante, não é porque é criança que vai passar despercebido, não, porque ele leva para a vida. Às vezes ele vai pequeno lá passar, ele vai lembrar, depois vai esquecer. Leva para a vida, leva para a vida. E em Provérbios 23 ele fala também: não evite a disciplina, não evite de disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura, né? Foi o que eu disse, você tirar seu filho do inferno. Agora, já que eu falei da disciplina da vara, porque né, é difícil a gente falar de bater, de dar chinelada, de dar varada, mas aí o mau uso da disciplina. Não se pode usar a disciplina incorretamente, porque os prejuízos também são terríveis. Quando os pais dão ordens aos seus filhos e não esclarecem suas razões, quando são incoerentes, exagerados, quando agridem e espancam seus filhos, estão sempre em discórdia e disciplinam errado os filhos sem motivo. Muitas vezes os pais querem bater nos filhos sem motivo nenhum. Não é hora de disciplinar. Você só vai criar uma ira no seu filho. Não é essa hora. E aqui está dizendo, não é disciplinar dessa forma. O mau uso da disciplina, meu irmão, poderá vir a formar filhos desrespeitosos e revoltados. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por que nós temos que nortear na palavra? Porque a Bíblia é o nosso livro de regra e fé. É ela que vai nos instruir como nós devemos educar nossos filhos. Não é espancando, não é fazendo filhos rebeldes. Porque se você disciplinar da forma errada, ele vai ficar revoltado. E da mesma forma vai para uma sociedade, uma criança que depois vai ter que ser um adulto remendado. Né? Não é dessa forma. E em terceiro, educando filhos para Deus, que essa é a finalidade. Quando nós, até então, quando eu falei, nós estamos educando o filho com exemplo, educando filhos com disciplina, porque tudo isso a gente aproveita quando a gente cria filhos com exemplos e com disciplina. Para nossa casa é sempre bom, né? Provérbios diz, né, que traz paz, traz alegria ao nosso coração, traz prazer ao pai, traz prazer à mãe, né? Mas tudo isso não teria significado se não fosse criar nossos filhos para Deus. Para criar filhos para a sociedade, para minha casa só, seria simplesmente para meu prazer, para o prazer da sociedade. E Deus, né? Porque Deus nos deu ordem para criarmos filhos dessa forma. Para quem? Para Ele. Não foi para nós. É porque é para Ele. Nós aproveitamos daquilo do melhor que Deus nos dá. Mas tudo é dele. É por Ele e para Ele. Não é para nós. Educando filhos para Deus. A boa educação e instrução no lar resultará no aperfeiçoamento do caráter dos nossos filhos. O relacionamento sadio da família é um grande benefício para a sociedade como um todo. E traz. Porque quando você cria filhos obedientes, que são honrados, você faz com que eles cheguem na sociedade um filho bom. A sociedade vai ter prazer em ter esse filho, né? Mas esse filho foi feito dessa forma porque foi feito para Deus. Lá em Josué 24:15, quando Josué diz o quê? Olha, vocês hoje podem escolher os deuses que vocês quiserem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é por esse motivo que nós criamos nossos filhos com exemplo, com disciplina e para Deus, para Ele, somente para Ele.
E aí, meus irmãos, eu quero lembrar o seguinte, ele fala aqui, né? Criar nossos filhos para Deus. Leva os seus filhos à casa de Deus. Trazer nossos filhos à casa de Deus. Como eu disse no início, trazer nossos filhos à casa de Deus não é só compromisso de trazer. Às vezes a criança vem na igreja porque está sendo forçado a vir à igreja. Ele não tem prazer em vir à igreja. Aí, quando ele chega à adolescência, ele vai sair da igreja. Aí o pai e a mãe falam assim, eu criei esse menino na igreja, agora eu não sei porque esse menino não quer ir para a igreja mais, está no mundo, está nas drogas. Porque você criou ele na igreja, mas você não ensinou os princípios lá na sua casa. Você só trouxe achando que o pastor, com a mensagem do pastor, que o professor da escola dominical ia ensinar seu filho. Você só trouxe. Há uma diferença grande em trazer e ensinar. Então assim, não é só trazer. Não é o trabalho, dá trabalho quando a gente vai sair de casa, que um não vestiu ainda, e a gente começa. Eu vejo muita gente falando a mesma coisa que eu vou falar. Na hora de sair para a igreja, um sapato na mão, um cabelo despenteado, que você dá vontade de dar umas palmadas em um, e fica nervoso o outro, o marido que já está indo no carro, já foi no outro carro e largou você para trás. Dá trabalho. Às vezes a gente vem para a igreja e já chega aqui zangado, aborrecido. Né? Não é fácil. E aí a gente pensa que trazer o menino na igreja vai fazer ele se tornar um servo fiel ao Senhor, um crente fiel. Nem sempre vai ser assim, meu irmão. Tem meninos que vêm, a gente tem exemplos aqui na nossa igreja. Tem meninos que vêm para a igreja sem os pais. Os pais estão lá, sabe Deus fazendo o quê? E os meninos estão aqui. Mas tem filhos que os pais trazem, apresentam seus filhos aqui, o pastor apresenta, batiza o menino, e o menino chega na fase de adulto e ele some na igreja. Ele não quer vir na igreja. Porque ele só foi ensinado, trago à igreja, mas ele não foi ensinado na igreja. Como eu disse no início, se meu filho não me vê orando, se meu filho não me vê lendo a palavra, se ele não me vê fazendo, praticando, ele não vai aprender nada. Ele só vai aprender a vir por obrigação. Quando ele tiver que escolher, ele não vem mais. E aí eu vejo aqui que Ana, quando ela orou pedindo ao Senhor um filho, e Deus concedeu, Ana, imediatamente após completar os 8 dias, Ana leva o seu filho lá, né, conforme a lei que mandava apresentar o menino, né, a criança, com 8 dias de nascido. Mas Ana tinha feito uma promessa, que se ela fosse mãe, que o filho cresceria, né, aos pés do Senhor, lá servindo a Deus. E ele foi ficar lá com Eli, servindo ao Senhor. Mas, muitas vezes a gente vê pais hoje fazendo tratamento, querendo filho, e aí tem uma dificuldade danada. Deus até dá, através às vezes de alguns tratamentos, né, da ciência e tal, mas não cria o filho no caminho do Senhor. Às vezes o pai não vai ter o filho, a mãe não vai ser mãe, porque Deus sabe que não vai educar o menino no caminho do Senhor. Né? Às vezes a gente quer simplesmente amaciar a nossa vontade, mas não queremos saber qual é a vontade do Senhor. Né? Nós devemos trazer nossos filhos à igreja. Né? Que Deus nos concedeu tal responsabilidade de amar e trazer nossos filhos. Mas a responsabilidade continua sendo nossa, e assim a gente vai vendo, né? E a gente vê também exemplo de José e Maria, quando tem Jesus também. Eles levam Jesus para apresentar no templo, e tem a responsabilidade, mesmo Jesus sendo Deus, e Maria sabia disso, José sabia disso, porque o anjo do Senhor falou com eles criaram o menino também no caminho, né, educando, fazendo com que o menino fizesse todas as coisas que a lei ordenava fazer. E ensina os filhos a palavra de Deus. Aí eu chego novamente em Deuteronômio 6, né, ao 7, que eu podia ir para o 5, mas é o 6. Coloca para mim, Gisele, por favor, o 6 em diante. Deuteronômio 6, do 6 ao 7 de novo, por favor. Ele diz assim, que para que o ensino seja eficaz é necessário que esta palavra esteja primeiro no coração dos pais. A primeira palavra tem que estar no nosso coração.
para depois, quando ela estiver no nosso coração, a gente, em outra versão, ele vai dizer diferente, que está assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ou seja, no coração de nós, pais. No 7, diz ali, por favor. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em alguma outra versão diz, tu as inculcarás a seu filho. Inculcar, irmão, significa você falar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é só um dia, não. É todo dia. E ali ele fala, é persistência, é persistir todos os dias. Você conversar com o seu filho, quando você estiver sentado, está sentado na mesa para tomar o café, para o almoço, ora. E às vezes não é só, às vezes a gente ora em silêncio, mas nem sempre é para orar em silêncio, não. Às vezes você manda a criança orar, às vezes você ora porque a criança, às vezes, ela não entende, porque está todo mundo de olho fechado. Mas, que ainda ela é pequena ainda, às vezes ela não sabe qual o motivo. Mas você ora, porque ela vai ouvir de você o que você está falando, você está agradecendo ao Senhor, então você está fazendo ali, conversando, ensinando ela quando ela estiver sentada. Quando você estiver andando pelo caminho, você falar, olha que natureza linda, olha como que Deus criou todas as coisas, né? Olha aquela montanha, que maravilha, olha o mar, como que pode o mar ser, né, essa imensidão de água, e você começar a olhar a criação de Deus e mostrar para o seu filho que aquilo ali não é uma obra de um acaso. A Mila já está na fase da escola que o professor disse para ela que foi o Big Bang que formou, né, o mundo. E outro dia ela perguntou para mim, mãe, a professora falou que foi o Big Bang, mas eu falei para ela que foi Deus que criou. Então, assim, cria um conflito, porque eles vão aprender lá fora. Então, outras coisas, de outra forma. Então, nossos filhos têm que estar sólidos naquilo que você ensinar em casa, porque quando ele chegar lá fora, o outro pode falar outra coisa para ele, mas ele vai aprender aquilo que você falou, que foi Deus, e ele vai ter coerência, porque ele vai chegar uma hora que ele vai pensar com a cabecinha dele, não vai pensar mais com a cabeça da mãe, não vai pensar com a cabeça do pastor, não vai pensar com a cabeça do professor, ele vai pensar com a cabecinha dele, e ele vai comparar e vai ver o que realmente é verdadeiro, o que não é, o que a gente vai ter coerência. Então, onde formou o Big Bang? Será que Deus que formou mesmo o homem, a mulher, formou todas as coisas? Então, quando você estiver caminhando com a criança, mostra para ela a criação de Deus, aquilo que Deus formou, aquilo que Deus criou. Quando você for deitar com ela, agradeça pelo aquele dia. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu um dia. Quando amanhecer, Senhor, obrigado porque eu pude descansar e agora eu vou acordar para mais um dia. É todos os dias, é persistência, é inculcar na criança, né? E não é só isso, mas você também testemunhar dos feitos de Deus na sua vida. Porque às vezes a criança ouve falar de Deus o tempo todo, você inculca na cabeça dela, você persiste em falar quem é Deus, mas ela nunca experimentou de um milagre de Deus, ela nunca viu. Então, assim, quando Deus fizer algo na sua vida, fale para o seu filho aquilo que Deus está fazendo. Pequena coisa, fale para ele, porque ele vai começar a acreditar que no momento em que ele precisar, ele vai clamar. Eu já tive experiência de Mila falar assim, de estar com febre, e eu ir lá orar, Senhor, que essa febre possa se passar, que ela possa curar. E daqui a pouco a febre passa, mãe, a febre passou depois que orou. Sabe? É você confiar, é você ter certeza de que aquela palavra que você falou no nome do Senhor aconteceu, foi milagre, foi acontecimento, é experiência com Deus. Isso não estou falando coisa pequena, mas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, que se deixar, a gente deixa passar e não fala. Né? Coisas que Deus faz no trabalho. É o pai que às vezes está desempregado, mas que Deus de repente abre a porta de um emprego e você não conta para o seu filho pequeno, porque é pequeno ainda, não vou contar, ele não vai entender. Conta para o seu filho sim. Olha, eu estava desempregada, aconteceu isso e Deus abriu a porta para mim. Né? É uma cura de uma saúde, da saúde de alguém que você orou e a pessoa ficou curada. Fale para o seu filho, vai passando experiência para o seu filho, porque ele vai aprender os grandes feitos que Deus faz na nossa vida. E eu gostaria de encerrar, irmãos, porque os filhos, como a gente veio vendo aqui, os filhos são heranças do Senhor.
são joias preciosas que o Senhor colocou e confiou a nós. Nós não somos donos deles. O Deus só deu a nós para que pudéssemos cuidar e amar. Mas o Senhor vai pegar elas de volta, vai requerer essas joias de nossas mãos de volta. Então, assim, como eu vou entregar essas joias para o meu Senhor? Como que eu vou entregar? E aí, eu vou tentar passar para os irmãos da forma, se eu esquecer algum detalhe, vocês me perdoem. Talvez alguns conheçam, né, essa história, mas essa história me mexeu comigo, que diz, o tema dela é Joias Devolvidas. Não sei se você já conhece, mas conta-se uma antiga lenda de um rabino que vivia com sua amada esposa e com seus 2 filhos queridos. E por motivo da religião, esse rabino teve que se ausentar por várias semanas da sua casa. E aconteceu um grave acidente onde seus 2 filhos veio a morrer. E a esposa, mesmo com toda dificuldade, todo sofrimento, ela buscou em Deus uma forma de trazer a notícia ao marido quando ele retornasse, porque ele era cardíaco e ela não podia dar uma notícia para ele de qualquer forma. E ela começou buscando em Deus uma forma sábia para poder passar para ele. Quando o marido dela retorna, e ele chega à tardinha, e ele dá um abraço longo na sua esposa, e logo pergunta, onde estão os meninos? E ela diz, não se preocupe com os meninos. Vai tomar seu banho, e venha, retorne para a mesa, que eu preciso conversar com você. E ele vai. Logo em seguida, ele está de volta, e assenta-se à mesa, e ela pergunta para ele, como foi a viagem? E aí ele responde, mas logo novamente ele pergunta, e os meninos? E ela fala novamente, deixe os meninos. Preciso conversar com você um assunto que considero muito grave. Por favor, me ajude. E ele disse, estou preocupado, porque estou se notando que você está abatida. E ela disse para ele, bom, quando você esteve ausente, um amigo nosso me visitou e me deixou joias de inestimável valor. E eu nunca vi joias com tão preciosidade. E o problema é que ele vai voltar para buscar essas joias. E eu não quero devolvê-las. E ele disse para ela, mas não estou te entendendo? Você nunca cultivou nenhuma vaidade? Por que isso agora? E ela disse, porque você não sabe quão maravilhosas são essas joias. Eu nunca vi tão maravilhosa quanto elas. E aí ele continuou para ela, mas nós não precisamos devolver. Vamos, fale comigo, e hoje mesmo nós devolveremos com a ajuda de Deus. E ela disse, então vamos. E vamos devolver hoje mesmo. E ela disse novamente, na verdade, essas joias já foram devolvidas. Essas joias foram nossos filhos, que o Senhor veio buscar e eles se foram. E o rabino abraça sua esposa e com grossas lágrimas ele chora, os 2, mas sem remorso e sem revolta. Os filhos não são nossos, meus irmãos. Os filhos não são nossos. Nós, por mais que os amamos, eles não são nossos. Eles pertencem ao Senhor. E eu esqueci de dizer uma coisa que o rabino disse para ela. Como posso reter aquilo que não tenho? Como posso ficar com algo que não é meu? Se retê-la seria roubo. Antes dele saber que eram os filhos, né? Não posso ter aquilo, não posso possuir aquilo que não tenho. Se retê-la seria roubo. Então, os filhos não são nossos. Cuidemos deles de uma forma mais preciosa, porque o Senhor vai pedir a cada um de nós a forma com que educamos, a forma com que dedicamos o nosso tempo, que passamos o tempo com o nosso filho. Eu sei que é difícil os dias de hoje, são dias difíceis, corridos, esposas trabalham, o marido já é de praxe trabalhar, né?
mas hoje nós precisamos ajudar nas tarefas da casa, né, nas finanças. Então, às vezes, falta tempo mesmo. Mas gasta-se o tempo que tem com os filhos, porque eles são preciosos para o Senhor. E que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos melhores filhos, a sermos melhores pais. Porque se não sou pai, mas eu também sou uma joia que vou ser devolvida para o Senhor. Né? Então, assim, cuidemos da nossa alma, do nosso corpo, porque isso é muito valioso para o nosso Senhor.